Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte e como sempre sejam bem-vindos. E hoje nós teremos uma aula bem diferente, porque gente, muitas pessoas me escrevem falando assim: Ingrid, eu quero tanto fazer os trabalhos que você ensina, só que na minha cidade não tem material. Eu não encontro nada e quando eu vou pedir na internet, o frete fica mais caro do que o próprio material. Então, gente, pensando nisso, aqui no canal Recriar com Arte, nós temos uma playlist somente de receitas caseiras, onde eu ensino vocês a fazer materiais de qualidade em casa, como os industrializados. E hoje será mais uma aula dessa a pedidos, muita gente já viu me pedindo também para ensinar esse material, que é a tinta dimensional caseira. E gente, ficou ótima, vocês não imaginam como ficou boa a nossa tinta 3D, a tinta dimensional, o outliner, né? Caseira, muito boa mesmo. São poucos materiais super baratos. E olha, nós teremos teste comparativo, né? Entre a industrializada e a caseira, para vocês verem que não tem diferença. É uma tinta, inclusive, gente, que você pode utilizar em tecido, porque ela é lavável. E olha só que beleza. Eu vou ensinar a fazer essa cor preta e também a fazer uma cor metálica, quer dizer, vocês poderão fazer a cor que desejar, tanto cor sólida quanto metálica. E olha que bonitinha a aplicação que ficou aqui nesse trabalho, né? Então essa aula está recheada de dicas e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E se vocês já estão gostando, não deixa de me dizer nos comentários o que vocês estão achando dessa receita. Me deem opiniões a respeito de outras receitas que vocês gostariam que eu ensinasse, que aí se eu souber fazer, eu ensino com o maior prazer, tá bom, gente? E também não esquece, né? Me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. Então vamos aprender? Até já! Bem, gente, atendendo ao pedido de várias pessoas, hoje eu vou ensinar como fazer uma tinta, né, dimensional 3D maravilhosa para você usar em qualquer tipo de material. Então, hoje a receita será como sempre em proporção, tá? Então, eu vou usar essa colher aqui e se você quiser fazer mais, você faz mais do que a colher. Usa um copinho, por exemplo. Se quiser fazer menos, faz a metade da receita, tá bom? Então, gente, o primeiro material que eu vou usar, olha só, é o talco, né? Talco comum. Eu sei que muita gente vai me perguntar: ah, Ingrid, dá para fazer com maisena? Gente, dá para fazer, mas a qualidade não fica a mesma, tá? Com o talco, você vai ter uma tinta de excelente qualidade, inclusive lavável. Com a maisena, eu já não posso garantir. Então, usa o talco, gente, vai tão pouquinho, né? Aí você tem um material de mais qualidade. Eu vou fazer nesses dois copinhos porque eu quero fazer duas cores. Eu vou ensinar para vocês uma cor sólida e uma cor metálica, né? Porque aí vocês podem fazer depois o tom que desejar, tá? Então eu coloquei uma medida de talco e vou colocar também, olha só, a mesma medida de cola. E é importante, gente, que seja uma cola PVA, tá? Procura usar uma cola de boa qualidade. Para essa receita, não dá para fazer com cola caseira, precisa ser realmente uma cola branca PVA, tá? Então, eu vou colocar uma medida de cola. Olha, a mesma colher. Olha só, gente, uma medida de cola, eu vou misturar com talco. E agora, gente, você começa já misturando bem esses dois materiais. Estão vendo que já vai criando, né, uma massinha, olha só, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui na minha outra cor. Também vou colocar uma medida de cola. E agora, gente, eu vou adicionar nosso terceiro material, que dará cor à nossa mistura e também ajudará no ponto, na plasticidade, né, desse produto. Então, eu vou usar, olha só, a tinta acrílica. Tanto faz se for fosca, se for brilhante, não tem problema. Eu vou fazer esse aqui uma cor preta, então vou utilizar a tinta acrílica preta. E a medida, olha só, é a metade dessa colher que eu usei. Então, vou usar essa colher aqui que é equivalente à metade, tá?
de tinta acrílica. Aí, digamos, gente, por exemplo, Ingrid, eu quero fazer uma cor vermelha, mas não tenho tinta acrílica vermelha. Posso usar o pigmento, né, desses aqui, xadrez? Pode usar, gente. Só que você coloca a tinta acrílica branca, tá? Então, você coloca essa medida da tinta acrílica branca, depois coloca as gotinhas do vermelho para fazer sua cor vermelha, tá bom? Não dá para não colocar a tinta acrílica e colocar o pigmento direto, porque vai perder qualidade. A tinta é bastante importante aqui na preparação desse produto, tá? Então, vou adicionar agora a tinta preta, porque eu quero fazer uma cor preta. E agora, gente, é só misturar. E pronto, gente, olha, nossa tinta dimensional preta, tá vendo? O ponto é esse aqui, ó. Ela fica uma tinta bem espessa e vocês vão ver que maravilha. Inclusive, gente, pode usar em tecido, viu? Porque essa dimensional, ela vai ficar à prova d'água. Então, não tem problema nenhum. Ela é igual a comprada. Você pode usar em qualquer tipo de material. Eu só não recomendo você usar, por exemplo, em copos, que é um utilitário que você vai lavar toda hora. Para esse tipo de material, existe a dimensional que vai no forno, né, a 150 graus. Mas não é essa é uma outra, tá bom? Olha só, tá prontinha, tá? E agora, gente, para fazer a cor metálica é a mesma coisa, né? No lugar de uma tinta de cor sólida, eu vou adicionar aqui uma tinta de cor metálica. Eu vou usar essa azul metálico aqui, que é lindo, né? Eu não recomendo a vocês adicionarem, por exemplo, glitter ou purpurina, porque ela pode deixar a mistura muito grossa e entupir na hora que você for aplicar. Então, use realmente a tinta, tá? E eu vou usar aqui a mesma medida, né, da tinta metálica. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Isso aqui, gente, já é uma ótima economia. E misturamos. Olha que cor linda. E olha só, gente, que tom metálico maravilhoso que ficou, né? Olha, muito lindo também. E agora é simplesmente nós colocarmos dentro de um frasco. Aí, o frasco aplicador, gente, eu gosto de usar bastante, olha, desse tipo aqui, tá vendo? Ele tem essa pontinha fina, aqui você pode furar, né? Fura com preguinho, alguma coisa assim, para ficar um furinho bem pequenininho. E coloca aqui dentro e aplica. Ou então, vocês podem comprar, gente, em perfumaria, vende esse tipo de frasco, olha só. Ele tem esse bico bem fininho, ele é muito usado para manicure, sabe? Para decorar a unha, então vocês acham em perfumaria. É muito bacana também, porque você abre aqui, ó, coloca dentro a tinta e na hora de aplicar vai sair bem fininho aqui, fica bem bonito também. Ou então você pode pegar um frasco como esse, né? E adaptar essa ponteira, né? Eu já até mostrei para você em uma outra aula. Essa ponteira, gente, nada mais é do que isso aqui, ó, ponteira de lapiseira, ó. Você tira, lapiseira 05, olha só. Aí você pega essa pontinha e encaixa aqui, olha. Né? Faz o furinho aqui, encaixa, ó. Aí você pode aplicar, aí vai sair um traço bem fininho também, se você no seu trabalho quiser que saia um traço fino. Então, tem várias maneiras. E também tem uma outra maneira que é bem mais em conta, que você pode fazer, olha só, utilizando um pedacinho de plástico, tá? Deixa eu colocar aqui. Você vai virando assim e faz uma espécie de cone. Olha. Como se fosse um saco de confeitar, de aplicar rena, né? Tem várias utilidades, olha só. Vai enrolando assim, olha. Prende com uma fita adesiva. Tá vendo, gente? Aí fica a pontinha. Aqui dentro você enche do material, né? Até chegar aqui na pontinha, depois você dobra. Coloca mais uma fita e você pode guardar. E depois que você usar, aí é só você colocar uma fita aqui na ponta, olha, assim, ó.
e guardar. Aí você pode guardar também nesse tipo de saquinho, ele é muito bom também para aplicar, tá? Mas hoje eu vou usar esses aplicadores, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou encher aqui os aplicadores com produto e já já eu volto para fazer uma demonstração que vocês vão ver que produto maravilhoso. Bem, gente, agora eu vou testar os produtos aqui para vocês. Eu vou fazer um comparativo, né, entre a tinta industrializada e a caseira que eu ensinei para vocês, tá? Então, primeiramente, aqui nesse papel, eu vou aplicar a tinta industrializada, né, a dimensional 3D, tá? Então, olha, vou aplicar aqui e vou aplicar uma metálica também, né, para vocês terem uma ideia. A cor não é exatamente a mesma, né, da que eu fiz, olha, mas é uma metálica. E agora eu vou aplicar a nossa caseira, né? Vocês estão vendo, gente? Aqui deu um probleminha por causa do aplicador, mas elas fluem, olha, da mesma maneira, tá vendo? Eu vou deixar secar para que vocês possam ver depois, tá? E eu fiz essa pintura aqui nesse pedacinho de madeira e também vou aplicar, né, aqui as nossas caseiras. Inclusive agora eu vou colocar esse biquinho aqui para ficar mais fininho o meu traço, olha. Vou encaixar aqui na ponta, olha só. E é sempre bom, né, ter um pedacinho de papel para você iniciar aqui. Aí eu vou iniciar usando a preta aqui. Vou fazer apenas alguns tracinhos. Esse biquinho meu aqui também entupido, eu vou usar sem o bico. Olha, gente, como flui, tá vendo? No começo eu tava com um probleminha no aplicador, mas olha só. Ela flui da mesma maneira que a outra, né? Olha a azul. E aqui, olha, eu já havia aplicado no tecido e já até secou, né? Mas olha, eu vou aplicar também da azul, ó. Pra vocês terem uma ideia que também funciona no tecido como essa industrializada. Vou passar também mais um pedacinho, ó. Olha só, gente. Tá vendo, ó? Ela fica alta, né? Como a dimensional normal. Eu vou deixar agora, olha só que bonitinho. Vou deixar tudo secar, inclusive essas aqui, né, que tem o comparativo, e daqui a pouco eu já volto para mostrar para vocês o resultado após a secagem, que vocês vão ver que fica a mesma coisa, tá bom? Até já, gente. E olha só, gente, já tá tudo bem sequinho. E olha que maravilhoso que ficou o resultado, né? Aqui no comparativo, olha só, já tá bem seco as duas, olha. E a mesma coisa, tá vendo? Ela fica bem alta, ó, não sei se tá dando pra ver. A minha tá um pouquinho mais fina que essa por causa do aplicador. Mas vocês podem ver, olha só, que ela tá alta e tem o brilho aqui do metálico. Acho que aqui vai dar pra ver melhor, olha no passarinho aqui. Tá vendo? O brilho da dimensional metálica. Olha a outra. Muito legal, né, gente? Fica igual a outra, né? Olha aqui no tecido. Tá vendo? Aqui só tem a caseira, né? Olha, tanto a metálica quanto a preta. Vou até colocar aqui na água para vocês verem.
Olha só. Vou molhar. Olha, tá vendo? Não mancha, fica a mesma coisa, tá? Então você pode colocar também no tecido que ela é lavável como a industrializada. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Essa receita é ótima para vocês economizarem e principalmente, né, gente, para você que mora aí em cidades onde não tem acesso ao material artístico. Muita gente me escreve falando: "Ah, Ingrid, na minha cidade eu não encontro nada e quando eu vou comprar o frete é mais caro que o material". Então estou trazendo para você mais um material de excelente qualidade. Como vocês estão vendo, ali fica igual a tinta industrializada e você pode fazer na sua casa e fazer artes belíssimas, tá bom, gente? Então, se você gostou da aula de hoje, não deixa de me dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. Até a próxima sexta-feira. Tchau, gente. Um beijo.